Olá, eu sou a professora Cristiane de Almeida e trabalharemos juntos neste semestre a disciplina de Seminário Temático 1 nas linhas de formação específicas 1, 2 ou 3. Nesse momento eu vou apresentar para vocês o escopo, a estrutura da disciplina, destacar alguns pontos relevantes e como objetivo principal evidenciar como que essa disciplina refere-se a uma base que está sendo seguida pelas disciplinas na sequência dos seminários temáticos 2 e 3 e finalmente no trabalho de conclusão de curso, o TCC tão esperado. Gostaria de ressaltar também que em muitas unidades a atividade demandada refere-se ao envio de arquivo para validação. Assim, quanto antes vocês enviarem do prazo limite, poderá receber feedbacks e reencaminhar o arquivo com as devidas melhorias. Antes da data limite, podem ser reenviadas quantas vezes foram necessárias. Porém, após o fechamento da data da atividade, não será permitido reenvio. Vamos verificar os pontos trabalhados na apresentação. Primeiro, a disciplina como componente de um processo que culminará no TCC. Precisa ficar claro, pessoal, que essa disciplina faz parte de um fluxo ou de um processo, não sendo uma disciplina isolada. Um exemplo que acredito que se aplica neste caso é a construção de uma casa. Todo o processo da construção seguirá uma base, ou seja, está apoiada nos alicerces que foram previamente realizados. E imaginem vocês, com paredes levantadas, cobertura feita, ter que destruir tudo para refazer a base. Seria uma grande perda de tempo e recursos, não é mesmo? Por isso a base, esses alicerces, devem ser bem planejados, estruturados com segurança, para que todo o restante proceda de forma tranquila e correta. E no processo de construção do TCC, a base é formada nesse seminário temático 1, nas linhas de formação específica, que estamos iniciando nesse momento. Quanto mais os seminários temáticos nas linhas de formação específicas sejam bem estruturados, maior a sua tranquilidade em finalizar o TCC, bastando adaptar ao final todo o material levantado e trabalhado nos seminários ao formato final exigido mediante a resolução correspondente. Então, pode-se afirmar que o seminário temático 1, nas linhas de formação específica, refere-se ao planejamento inicial. O seminário temático 2, no próximo semestre, é a escolha das ferramentas, ou seja, a metodologia e a fundamentação teórica, o que já se tem estudado sobre o tema ou sobre a questão de pesquisa. No seminário temático 3, nas linhas de formação específica, é a execução da pesquisa, ou seja, a aplicação, as análises, as considerações finais e as conclusões, podendo também conceder sugestões para pesquisas futuras. O último ponto é o trabalho de conclusão de curso, o TCC, que aí refere-se à adequação de toda essa pesquisa no formato exigido. Assim, pessoal, entendido a vinculação dessa disciplina que iniciamos agora no contexto geral, vamos focar alguns pontos relevantes para o bom andamento dessa disciplina. Então vamos falar sobre a estrutura da disciplina Seminário Temático 1 nas LFEs. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar da disciplina é que esse seminário trabalha com pesquisa científica e, como tal, demanda atender alguns requisitos que essa pesquisa, para que ela seja válida, que contribua para a aplicação e ampliação de conhecimento. Assim, nesse seminário temático 1, será trabalhado o planejamento dessa pesquisa, identificando os itens a que se refere a elaboração de todo o escopo da pesquisa, seus objetivos, sua forma de aplicação, defesa do porquê a pesquisa é relevante.
Então, vamos a uma breve explicação de cada unidade e atividade correspondente. Na unidade 1, vamos trabalhar o que é projeto de pesquisa. Nessa unidade, será vinculado uma ideia geral do que seja um projeto de pesquisa e suas particularidades. Eu gosto muito da definição de Gil, que diz que a pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos. E para que atinja esse objetivo proposto, deve obrigatoriamente seguir uma estrutura que delineia as etapas. Nesta unidade, a atividade será um fórum, onde vamos poder conversar a respeito. Nesse momento, nessa atividade, vamos trocar ideias e informações que certamente ajudarão a todos a ampliar o conhecimento sobre o que é pesquisa. Vale ressaltar, gente, que o critério de análise desta atividade é a capacidade de cada acadêmico em realmente discutir com base o que está sendo proposto. Então, evitem participação como simplesmente concordo ou discordo. Precisa ter a participação embasada, contribuir realmente. Na unidade 2, trabalharemos o tema de pesquisa. Embora pareça algo simples, nem sempre é fácil definir o que será o tema ou a área de pesquisa. Isso porque, em muitos casos, nós queremos resolver todos os problemas do mundo, não é mesmo? Mas, neste caso, deve-se pensar na sua pesquisa baseando um foco, definindo um foco bem específico e que seja possível de ser realizado até no tempo que temos. Como sugestão, eu gostaria de mencionar para vocês começarem a listar 2 ou 3 temas que lhe interessem, seja por questões pessoais, por proximidade, por experiências profissionais ou ainda por notícias que têm verificado na mídia de forma incisiva, como sendo um problema enfrentado hoje na atualidade. Pesquise um pouco sobre o tema para tentar verificar o que já foi estudado, se tem alguma pesquisa já realizada, que você possa seguir o mesmo modelo, fazendo algumas adaptações. Vale ressaltar que aqui não é cópia de pesquisa que já foi feita. Refere-se a usar apenas o modelo do que já existe. Nessa unidade, a atividade é o envio de arquivo. Então, vocês trabalharão um arquivo, será realizado o envio com o tema ou temas propostos e uma breve explicação do porquê da escolha ou em que sentido ele tem relevância. Aí, nós vamos trocar ideias a respeito para fechar qual o tema ou área da sua pesquisa. Uma observação. Lembre-se que o tema necessariamente deve estar alocado em uma das 3 áreas de formação específicas da disciplina. 1, gestão da saúde, 2, gestão municipal ou 3, gestão pública. Atente-se a isso, por favor. Na unidade 3, nós vamos trabalhar o problema de pesquisa. Como bem definido por Creswell, um problema de pesquisa é um problema ou a questão que conduz à necessidade de um estudo. Lembre-se que falamos que a pesquisa visa contribuir para solucionar problemas. A pesquisa não resolverá, mas ajudará a entender a situação para que decisões sejam tomadas. Toda pesquisa será realizada buscando resolver o problema de pesquisa definido, evidenciando o que proporciona essa situação, quais os fatores são impactantes, qual a percepção das pessoas ou empresas sobre esse fato, entre outros questionamentos. Algumas questões relevantes de como deve ser o problema de pesquisa é o seguinte: sempre deve estar em forma de pergunta, deve ser único, claro e preciso e também, gente, possível de ser pesquisado. Eu não posso definir um problema que não tenha como ser pesquisado.
deve ser delimitado, focado em um ponto específico. Nessa atividade, será também o envio de arquivo. Vocês deverão realizar o arquivo sugerindo um problema de pesquisa ou até problemas de pesquisa para que eu possa analisar e fazer a validação. Será verificado os requisitos mencionados anteriormente, se está em forma de pergunta, se está claro, sua vinculação com a linha de formação específica e também com o tema proposto, obviamente. Na unidade 4, refere-se às hipóteses. Certamente, como quando o pesquisador define o tema ou o problema de pesquisa que ele vai trabalhar, já existem algumas hipóteses ou possibilidades que ele acredita que já ocorram, seja pela sua experiência ou pela percepção que ele tem do mercado como um todo. Então, as hipóteses são afirmações que, após a pesquisa realizada, serão classificadas como verdadeiras ou falsas. Um ponto importante: em muitos casos, o pesquisador é surpreendido por sua hipótese não ser verdadeira. Ou seja, a pesquisa apresenta um resultado diferente daquilo que ele imaginava. Assim, fica evidente que o que achamos ser a razão ou os motivos de algo acontecer nem sempre se confirma quando levantados os dados e informações. A atividade nessa unidade também é o envio de arquivo. Será realizado o envio com as possíveis hipóteses ou afirmações imaginadas como sendo possíveis mediante a pesquisa. Um ponto importante: pode enviar várias hipóteses e nós vamos conversando sobre quais delas, ao final, serão mencionadas no trabalho. Na unidade 5, são mencionados os objetivos. A pesquisa possui alguns objetivos que serão estabelecidos, dividido em duas partes: o objetivo geral e alguns objetivos específicos. O objetivo geral refere-se ao resultado mais abrangente. De forma direta, pode-se dizer que o objetivo geral é a resposta ao problema de pesquisa. Vamos dar um exemplo? Se o problema de pesquisa é qual a percepção dos usuários da unidade básica de saúde sobre o atendimento na recepção. Nesse caso, o meu objetivo geral poderia ser analisar a percepção dos usuários da unidade básica de saúde sobre o atendimento na recepção. Observe que o objetivo geral atende os seguintes requisitos que vocês devem levar em conta no seu também. Deve ser único e claro, deve iniciar com o verbo no infinitivo, desempenhando a ação, analisar, pesquisar, demonstrar, apresentar, entre outros que vocês possam estabelecer. No caso dos objetivos específicos, podemos dizer que eles são o desdobramento do objetivo geral. Podemos dizer que são as etapas necessárias para chegar àquele objetivo proposto. No exemplo que estamos usando, da unidade básica de saúde, pense que para atingir o objetivo, que é analisar a percepção dos usuários, são necessárias etapas como estabelecer o modelo de ferramenta que será utilizada para fazer o levantamento, precisa levantar por aplicação desse modelo para levantamento das opiniões, tabular os dados levantados e suas variações, analisar as opiniões comuns e contrárias e classificar de acordo com os critérios estabelecidos. A atividade nessa unidade é o envio de arquivo. Será demandado então o envio de um modelo dos objetivos, tanto o objetivo proposto geral, quanto os objetivos específicos para validação. Na última unidade, a unidade 6, refere-se à justificativa da sua pesquisa. Veja que aqui vocês devem mencionar as razões de ordem teórica e os motivos de ordem prática que tornaram importante a realização da sua pesquisa.
A justificativa deve responder qual a contribuição da pesquisa em seus diversos aspectos, para a ciência, para a empresa ou até mesmo para o pesquisador. Importante, a justificativa deve ser embasada em pesquisas e estudos, e não por afirmações como eu acho que deve ser assim. Lembre-se que é um trabalho científico, portanto deve estar embasado. Nessa unidade, vocês enviarão também mediante arquivo as suas justificativas, mencionando citações de autores sobre o tema, sobre o problema de pesquisa, o que as pesquisas realizadas já mencionam e assim por diante. Bom, pessoal, fizemos aqui uma rápida explanação sobre o escopo da disciplina. Observe que vocês deverão construir a sua pesquisa, então precisam ter clareza em cada tópico que compõe a sua pesquisa. Embora eles sejam trabalhados de forma individual, procure sempre visualizar o todo e as suas vinculações, pois tudo deve estar devidamente vinculado. Por exemplo, o tema, referindo-se a qual área, segmento ou atividade será foco da pesquisa. Depois do tema vem o problema, qual a questão servirá de base para realizar a pesquisa e que se buscará responder. O objetivo geral específico, qual o objetivo geral e o objetivo específico, o desmembramento desse objetivo em partes menores, que você vai levar como base na sua pesquisa. Quais as hipóteses, as afirmações buscará classificar mediante a sua pesquisa como verdadeiras ou falsas na realização. E também a justificativa. Por que essa pesquisa é tão importante? De que forma pode contribuir para a ampliação do conhecimento? Podem ter certeza que em cada uma das etapas vocês terão à disposição toda uma estrutura de apoio, sendo um material de leitura, cada unidade possui um material explicativo básico e sintam-se à vontade para fazer pesquisas sobre determinado item. Vocês têm o apoio dos tutores, todos eles estão devidamente capacitados para auxiliá-los na execução das atividades e eu, como orientadora dessa disciplina, coloco-me à inteira disposição para auxiliá-los no processo de construção do seu trabalho. Muito obrigada, que tenhamos o desenvolvimento dessa disciplina muito tranquilo e gratificante para todos. Até mais!